Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer mais uma empresa para que possamos conhecer como que está a sua situação econômica e financeira e também retratar um pouquinho da sua história aqui no canal, até porque a história faz parte do contexto dos números de uma empresa. Através da história, a gente vai vendo o desempenho da empresa, comportamento da empresa e, naturalmente, tudo isso acaba se refletindo nos números também apresentados pela empresa. E a empresa que nós vamos retratar hoje é a BRF SA. E a BRF SA, que teve seu balanço divulgado agora recentemente, estamos trazendo as informações atualizadas da empresa, atendendo até a solicitação dos nossos inscritos. E no caso da BRF, a solicitação veio lá do Paulo Roberto Liberalesso. Oi, Paulo Roberto, que bom ter você conosco. Seja bem-vindo, um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês e para tanto basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf e manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E naturalmente que à medida que vão chegando aqui as solicitações para nós vamos colocando aqui numa lista e vamos atendendo uma a uma, né? Então às vezes até demora um pouquinho para lhe atender, mas calma, tá tranquilinho aí, está na lista e daqui a pouquinho a gente chega e vamos atender a todo mundo com o maior prazer, né? Mas caso você também queira aprender a fazer todo esse processo de análise, é muito simples, inclusive temos lá o nosso curso na plataforma Hotmart, onde vamos ensinar você a fazer todo esse processo de análise, busca das informações, planilhar essas informações e interpretar o que essas informações querem nos contar. E aí, naturalmente, entender se uma empresa é boa, se não é boa, se ela está vindo bem ou não. E tudo isso você pode aprender lá no nosso curso na plataforma Hotmart. E também o curso de Valuation também está lá na plataforma Hotmart. E para ter acesso, na descrição aqui do vídeo, tem o link de acesso aos dois cursos. E o custo muito baixo, você vai se surpreender com certeza. Mas vamos falar um pouquinho da BRF, que, como eu falei para vocês, a história acaba refletindo nos números. E aí você vai entender bem o que eu estou falando. Então vamos começar lá na história da BRF, 1934, lá no município de Videira, Santa Catarina, quando surge a Perdigão. E a Perdigão foi criada por duas famílias, pela Brandalize e pela família Ponzoni. Então uma empresa destinada ao setor alimentício, né, começou lá em 1934. Em paralelo, no ano de 1944, surge a Sadia. A Sadia surge já no município de Concórdia, também Santa Catarina, através da família do Atílio Fontana. Quer dizer, quem começou tudo foi Atílio Fontana e depois, na sequência, sua família passa a trabalhar junto também. E aí, então, nós temos duas empresas trabalhando em paralelo, Perdigão e a Sadia. E as duas vão nesse caminho ali. Só que, naturalmente, que quando você mexe com aves, e aí, naturalmente, você tem todo o mercado ali de Santa Catarina, para mandar para São Paulo e para o Rio de Janeiro, já teria o problema do quê? Da refrigeração desses produtos para chegar até São Paulo e Santa Catarina. Isso lá na década de 40, imagina só, né? E aí o que acontece? Em 1952, aí o Atílio Fontana, ele compra um avião justamente para poder fazer o transporte desses produtos para outros estados também. E desse avião passa a se transformar numa frota de aviões, e aí essa frota de aviões acaba virando uma companhia aérea que era a Transbrasil. Transbrasil que quebrou lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, acabou quebrando. Mas a Transbrasil surge justamente da Sadia. Já no ano de 1964 foi criada a Frigobras. A Frigobras, que era uma empresa para atuar justamente no segmento de alimentos semi-prontos, né? E também de alimentos congelados. Mas isso tudo, então, vem a Sadia e a Perdigão trabalhando ali lado a lado, as duas concorrendo entre si. Já no ano de 1975 é feita a primeira exportação pela Perdigão, a Perdigão já começa a colocar seus produtos para fora do Brasil. Já na década de 90, aí a Sadia também começa um processo de abertura de mercado, exportando para diversos países também do mundo todo. Então agora as duas empresas passam a ser exportadoras de produto. Já tanto é que em 1999 já atendiam praticamente 40 países. Chega no ano de 2001, como as duas empresas, apesar de serem concorrentes, mas também buscavam esse mercado externo, as duas criam uma empresa ali que é justamente para a união das duas, justamente voltada para a exportação, que é a BRF Trading. Então ali, naquela época, ali já em 2001, começa ali pelo menos uma relação amistosa entre as duas ali para explorar a sinergia dessas operações. Porém,
a Sadia era maior do que a Perdigão, até 2007, 2008. Só que daí a Sadia, tanto é que ela fez uma oferta hostil lá em 2006, 2007, fez uma oferta hostil para comprar a Perdigão, o que foi refugado. Tá? Porém, daí no ano de 2008, a Sadia acabou sendo envolvida ali em operações financeiras totalmente desastradas através de derivativos, o que elevou o endividamento para a Sadia lá para a faixa dos 95% de todo o seu patrimônio. E aí, a partir desse momento, a Sadia começou a ter uma série de dificuldades financeiras. E na iminência até de quebrar, aí o que acaba acontecendo? A fusão das duas companhias, a Perdigão e a Sadia, se fundem numa companhia só, sendo que o comando agora passa a ser da Perdigão, que estava numa situação financeira muito mais confortável, e acaba assumindo o comando dessa nova empresa, que era a Brasil Foods, que depois daí se transformou em BRF. E a partir daí, então, agora a BRF, um gigante no setor alimentício aqui no Brasil, vem crescendo. Porém, aí também um fato marcante ocorre no ano de 2013 com a entrada do Abílio Diniz. O Abílio Diniz, que era um dos controladores do Grupo Pão de Açúcar, e ao sair do Grupo Pão de Açúcar, começou a comprar ações da BRF. E aí, quando chegou já num volume de aproximadamente 2 bilhões de ações, 2 bilhões de reais em ações compradas da BRF, ele assume o controle junto com o Grupo Tarpon. E aí passa a imprimir o seu ritmo de atuação para a BRF, com redução de custos, aperto, troca de toda a diretoria, coloca sangue novo dentro da empresa para revolucionar o que seja na empresa, e no fim tudo isso aí acabou dando errado. Tanto que deu errado que os demais acionistas começaram a se revoltar com essa nova gestão do Abílio Diniz, culminando com a saída dele no ano de 2018. Em 2018, o Abílio Diniz se retira da sociedade e aí grande parte das suas ações foi comprada pelo Grupo Marfrig do Marcos Molina. Ele começa a colocar o pé dentro da BRF e vai expandindo a sua participação, até chegar a praticamente 33% de participação que o Marcos Molina, através da Marfrig, detém hoje da BRF. E naturalmente que surgem os rumores se vão deixar as duas empresas separadas, Marfrig e BRF, se pode haver até uma incorporação da BRF para dentro da Marfrig, mas tudo isso aí ainda está no campo das especulações. Mas o fato é o seguinte, que nós vamos trazer para vocês aqui os balanços da BRF, só que eu vou trazer num espaço de tempo maior, vou trazer desde 2018, para você ver desde 2018 como que vem sendo todo esse processo da BRF, desde a saída do Abílio Diniz, quer dizer, do período em que ele ainda estava, e daí da saída dele até o momento atual, com o comando hoje da Marfrig. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da BRF SA e para tanto trouxe para vocês aqui uma base histórica maior. Vamos acompanhar os últimos 5 anos, ver do passo a passo o que vem acontecendo com a empresa nos últimos 5 anos, até para ver a situação atual, agora encerrado o balanço do dia 31 de dezembro de 2022. Lá no ano de 2018, a BRF era uma empresa de 42 bilhões de reais, e dos 42 bilhões de reais, ela possuía, né, dentro do seu capital de giro aqui no ativo circulante, 19 bilhões, o equivalente a 44,9% de todo o seu ativo. E a empresa fechou lá no ano de 2018 com caixa de 5 bi 376, 2 bilhões 720 em contas a receber e 3 bilhões 800 em estoques. Já para o ano de 2019, a empresa aqui apresenta uma pequena queda, fechando em 41 bilhões e 700. Notamos aqui um aumento aqui nas imobilizações da empresa, o aumento da sua estrutura de funcionamento, que foi para 12 bilhões, e o capital de giro, consequentemente, apresenta uma queda, fechando em 15 bilhões de reais, uma representatividade de 36%. Diminuiu aqui o volume de dinheiro em caixa para 4 bilhões e 600, porém, um aumento aqui no contas a receber que vai para 3 bilhões e 90, e os estoques aqui praticamente estáveis, com 3 bilhões e 887 milhões. Chegando no ano de 2020, a BRF agora é uma empresa de 49 bilhões e 600 milhões de reais. E aí nós temos aqui um aumento no capital de giro que vai para 22 bilhões e 900, 7 bilhões e 890 é a posição de caixa, né, todo o dinheiro que a empresa tem em caixa, banco e aplicação, aumenta o contas a receber para 4 bilhões e 100 e também os estoques aqui disparam, vão para 6 bilhões e 800. Chegando em 2021, a empresa continua no seu crescimento aqui, vai para 55 bilhões e 900
E desse valor aqui, 26.243 é capital de giro, os recursos que a empresa tem para poder movimentar toda a sua estrutura. E fecha aqui praticamente estável a posição de caixa com 7 bilhões e 800, também estável aqui o contas a receber com 4 bilhões e 100, porém um aumento significativo nos estoques. E agora em 2021, a BRF fecha com um estoque de 9 bilhões 654 milhões de reais. Chegando em 2022, agora a BRF é de 57 bilhões, o tamanho do ativo, todos os bens e direitos que tem dentro do patrimônio da empresa. E o capital de giro permanece aqui numa estabilidade, fechando em 26 bilhões e 500. Aumenta aqui um pouco o volume de dinheiro em caixa, 8 bi e 500 é quanto a empresa tem de dinheiro em caixa, banca aplicação. 4 bilhões e 200 é o que ela tem em contas a receber e 8 bilhões e 660 diminui aqui a posição dos seus estoques, fechando em 8 bilhões e 660. Então, só olhando aqui a parte de ativo da empresa ela vem satisfatória, 42, 41, 49, 55, 57, mostrando que a empresa vem numa crescente. O capital de giro 19, 15, 22, 26, 26 também o capital de giro aqui tranquilo, a posição de caixa também tranquilo, bem como os seus estoques. Então até aqui tudo bem com a BRF. Olhando a parte de endividamento, que nós vamos enxergar aqui no passivo circulante as dívidas de curto prazo, passivo não circulante as dívidas de longo prazo, e o total do endividamento que lá em 2018 era de 34 milhões 850. Aí esse endividamento correspondia a 82,2% de tudo que a empresa possuía. Reparem que aqui no balanço de 2018 ela já vem aqui com esse item aqui, ó, prejuízos acumulados, que são prejuízos de exercícios anteriores. Chegando no ano de 2019, a empresa tem aqui um endividamento total de 33 bilhões e meio, reduz aqui para 80,5%, mantendo aqui os prejuízos acumulados. No ano de 2020, a dívida sobe para 40 bilhões 851 milhões de reais e corresponde agora a 82,3% de tudo que a empresa tem. Claro que temos que destacar que a maior parte das dívidas sempre no longo prazo e permanece aqui a figura dos prejuízos acumulados. Já no ano de 2021, o endividamento total fecha em 47 bilhões e 77 milhões, 84,2%. E aí, nesse ano aqui, permanece prejuízos acumulados, o que daí no ano de 2022 a empresa reverte, aí já joga esses prejuízos acumulados aqui para dentro do capital social, então com uma redução aqui de capital em reservas. E o endividamento total fecha em 46 bilhões, 1 bilhão a menos do que era no ano anterior. E a dívida agora passa a ser de 79,6%. Portanto, analisando aqui o endividamento da BRF, ele vem com 82, cai para 80, volta para 82, vai para 84, cai para 79,6%. Então a empresa ela vem mantendo aqui um endividamento sempre na faixa dos 80%. Mas, olhando agora o resultado da empresa, que é o que vai gerar o lucro para os acionistas, que vai gerar o lucro para o crescimento da empresa, então vamos começar lá por 2018. O faturamento da BRF lá em 2018 era de 30 bilhões de reais. Em 2019, 33. Em 2020, 39. Em 2021, 48. Em 2022, 53 bilhões de faturamento. Então, o faturamento da empresa vem crescendo gradativamente aqui. Mas, mais importante do que o faturamento, como nós sempre citamos aqui, é essa linha de baixo, que é o resultado do exercício. Lá em 2018, ela fecha com prejuízo, olha só, um prejuízo de 4 bilhões 466. Claro que esse prejuízo aqui também foi influenciado aqui pelo resultado das operações descontinuadas, onde ela registrou uma perda nas operações descontinuadas de 2 bilhões 300, porque o prejuízo mesmo do exercício havia sido de 2,100. Então, com os resultados de operações descontinuadas, o prejuízo pula para 4 bilhões 400. Já no ano de 2019, a empresa registra lucro aqui dentro da sua operação, claro que com os impostos e com os financeiros embutidos aqui, mas já é um lucro, 1 bilhão e 200. E aí, registrando mais 915 milhões de perdas e operações descontinuadas, o lucro cai para 297 milhões. O importante é que deu lucro. Chegando em 2020, aí ela não registra operações descontinuadas e fecha com lucro de 1 bilhão 390, mostrando aqui que está começando o processo de reversão da situação da empresa. Em 2021, o lucro cai para 437 milhões de reais, registrando aqui uma pequena perda nas operações descontinuadas, mas o lucro fecha com 437 milhões.
Porém, em 2022, aí tudo que a empresa vinha fazendo, a coisa desanda novamente e dá-lhe prejuízo, 3 bilhões e 90 milhões de reais de prejuízo, que com o resultado das operações descontinuadas, pulou para 3 bilhões e 141. Então, analisando aqui, o que aconteceu em 2022 para ter esse prejuízo? Quando comparamos com 2021 aqui, onde o custo era de 79% e agora o custo pulou para 84,9%, o que nós tivemos aqui? Uma elevação de custos que não foi acompanhada por uma elevação de preço de venda, razão pela qual o custo do produto ele acabou ficando mais pesado na formação do preço de venda. Também tivemos aqui a despesa operacional que era de 14,8% e essa despesa operacional aumenta um pouquinho para 15,4%. Então, devido a esse aumento de custos e devido a esse aumento da despesa operacional, é que a empresa acabou revertendo uma tendência de lucros que ela vinha apresentando para um prejuízo nesse patamar aqui de 3 bilhões e 100. Então, daí como que vem sendo o desempenho da BRF nesses últimos 5 exercícios aqui. Olhando mais de perto a situação financeira, nesse quadro aqui eu trago para vocês a liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, onde no gráfico aí você vai observando ali que ela vai flutuando ali entre 0,76, 0,73, 0,79, 0,78, 0,80 até uma estabilidade, mas uma estabilidade aqui que ainda é abaixo de 1, quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa só tem 80 centavos, quer dizer, ela não consegue pagar todas as suas dívidas. Claro que grande parte das dívidas é de longo prazo, então nós olhamos agora a liquidez corrente que mede só o curto prazo. E no curto prazo, o índice ele sai com 1,31, cai para 1,13, sobe para 1,48, recua para 1,24 e agora 1,19. Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,19, mostrando que a empresa tem capacidade de pagar suas dívidas. Porém, ela trabalha com uma folga financeira muito pequena, né? Então a situação financeira da BRF ela é estável, mas também não é uma empresa que podemos dizer que esteja folgada financeiramente. Já o endividamento nesse outro quadro aqui vai nos mostrar o tamanho e o comportamento da dívida da BRF, que ela vem com 82,2%, cai para 80%, volta para 82%, vai para 84% e agora fecha em 79,56%. De tudo que a BRF tem dentro do seu patrimônio, ela deve 79,56%. Nesse outro quadro aqui temos também os índices de rentabilidade, onde vão nos mostrar o ganho que a empresa tem dentro da sua atividade. Só que lá no ano de 2018, em função do prejuízo, essa margem fechou negativa em 14,8%. De tudo aquilo que a empresa vendia, ela ainda perdia 14,8%. Já em 2019, quando voltou a dar lucro, aí essa margem já passou a ser positiva, pequena, porém positiva, 0,9%. No ano de 2020, 3,5%, em 2021, 0,90%, e esse ano, em decorrência até do prejuízo, a margem volta a ser negativa em 5,8%. De tudo aquilo que ela vende, ela perde 5,8%. A rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, mostra ali qual é o retorno que a empresa tem sobre o investimento feito. No ano de 2018, em função do prejuízo, não teve retorno, pelo contrário, perdeu 10,54%. Já em 2019, aí apresenta um retorno de 0,7%, 2,80% em 2020, 0,8% em 2021 e esse ano, em função do prejuízo, o retorno passa a ser negativo 5,3%. Fechando os nossos gráficos ali, o terceiro gráfico é a rentabilidade do PL. Quanto que os acionistas estão ganhando ou perdendo por terem as ações da BRF. Lá em 2018, os acionistas tiveram uma perda de 59,3%. Já em 2019, aí passaram a ter uma margem positiva, 3,6%, 15,8% em 2020, praticamente 5% em 2021 e esse ano, em função dos prejuízos, os acionistas perderam 26,6% ao terem as ações da BRF. Falando em acionistas, nesse quadro aqui trazemos para vocês também alguns indicadores relacionados às ações da BRF. Quanto que vale uma ação da BRF? R$ 11,26. Se pegarmos todo o patrimônio, pagarmos todas as dívidas e distribuíssemos esse patrimônio entre os acionistas, caberia a cada acionista R$ 11,26. Mas para você comprar uma ação da BRF, você vai pagar R$ 6,16
Cotação essa no último dia 28 de fevereiro, quando da gravação desse vídeo. O que mostra que o valor de mercado dela está bem abaixo daquilo que ela tem de patrimônio, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,55. Isso quer dizer que as ações da BRF estão sendo vendidas com deságio de 45%. Lucro por ação está ali negativo, R$ 1,23, quer dizer, um prejuízo por ação de R$ 1,23 e, consequentemente, uma rentabilidade negativa de 19,97%. Dividendos por ação não tem, né? Porque em função dos prejuízos acumulados que a empresa vinha apresentando e dos prejuízos que ela apresentou lá em 2018 e agora também em 2022, então naturalmente não há o registro de pagamento de dividendos. Relação PIL não existe, porque o que é o PIL? Preço barra lucro. Quanto tempo o acionista vai levar para ter o retorno? Mas para ter o retorno a empresa tem que dar lucro. Como ela não deu lucro, não há como se calcular um tempo de retorno. Free float, praticamente 50% das ações da BRF estão sendo negociadas livremente no mercado fora da mão dos controladores. E o tag along da BRF é de 100%. Isso quer dizer que se a BRF fosse vendida, o valor a ser pago para os minoritários seria igual ao valor pago para os majoritários. Fecho com esse quadro aqui mostrando o comportamento do valor das ações da BRF nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações da BRF eram comercializadas praticamente a R$ 30,00, R$ 29,30. E aí, durante o ano de 2018, ela cai ali para um patamar de R$ 19,00, R$ 20,00. Quando chega 2019, ela vive o seu melhor momento, ela chega ali a bater em R$ 36,00. Aí quando vem a pandemia, ela tem aquela queda ali, ó, bem no meio do gráfico, você vai ver aquela queda ali, onde as ações despencam ali para praticamente R$ 13,50. Tenta ali uma pequena reação, volta ali a trabalhar na faixa dos 18, 19 reais o valor da ação e vai se mantendo estável, não consegue mais voltar para o patamar anterior. Apenas no começo de 2021, ali praticamente na metade de 2021, as ações voltaram ali a beliscar os 27 reais. Mas desde então, aí vem toda uma tendência de queda, claro que algumas flutuações para cima e para baixo, mas sempre você vai vendo ali, ou no final do gráfico, uma tendência de queda no valor das ações, culminando com uma cotação agora no último dia 28 de fevereiro, quando da gravação desse vídeo, com as suas ações negociadas a R$ 6,16. Então, por aqui você vê quando que as ações da BRF tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da BRF SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, BRF SA, e como eu falei para vocês, os números traduzem a história da empresa. Então, todas essas turbulências que a BRF passou desde a época da fusão lá com a Perdigão, Sadia e Perdigão, e aí daí as trocas de comando, as novas maneiras de trabalhar, o que acabaram culminando aí com uma série de situações extremamente prejudiciais à empresa e que acabam naturalmente se refletindo nos números. A BRF, que é um dos gigantes aí do setor alimentício no Brasil, com uma história fantástica, né? Desde a época lá de 1934, desde a época lá de 1944, com a Tílio Fontana, com a família Brandalize, com a Ponzoni, transformando tudo isso aí numa grande empresa, e hoje está aí a BRF tentando achar o seu caminho novamente e nesse caminho aí voltar a ter sucesso. Claro que suas marcas são muito fortes no Brasil, mas hoje elas poderiam ser muito mais fortes se a empresa estivesse em uma situação melhor. Não que esteja numa situação ruim, mas há muito o que recuperar daquilo que um dia elas já foram. E o canal Silas Negros procura aqui retratar tudo isso aqui para você, para que na hora de você investir, sabendo o que você está investindo, conhecendo um pouquinho do investimento que você está fazendo, avaliando os riscos e naturalmente as potencialidades de retorno que você vai ter. Agradecemos também, já que estamos falando de Santa Catarina, aos nossos parceiros lá de Santa Catarina, a InfoCerta Informática, empresa especializada em manutenção de equipamentos de informática, que também estão disponíveis aí para atender você em qualquer lugar do Brasil. Não precisa ir até Chapecó para levar o seu equipamento, não. De forma remota, entre em contato lá com a InfoCerta, de forma remota eles fazem todo o diagnóstico da sua máquina para deixar ela mais rápida, deixar ela redondinha, deixar ela da melhor maneira possível para você poder trabalhar. Dito isso, bons investimentos para vocês.